Então, aqui a gente dá algumas opções. Você quer falar de política, religião, profissão, livros ou outros? Eu gostaria de falar de religião, livros, de família, amizade. Um pouquinho de outros. Um pouquinho de outros também. Política, geralmente tem dado muita briga, poderíamos conversar, mas tem tanta coisa mais legal que eu acho que... Não vamos passar da linha do... Beleza, Luciano. que eu falo, cara. Só olha aqui que é aqui que ele vai editar. Legal. Nós vamos Tá gravando. É que senão você Tá gravando, né? Tá. Tá gravando. Perfeição. Então, você é espírita. Sou espírita. Há quantos anos? Olha, eu vim para a doutrina próximo a uns 15 anos atrás. 15 eu me tornei palestrante, vamos supor, perto de uns quase 20 anos, mas eu nasci católico, né? 15 ou 20 anos. O que te fez virar espírita? Foi, eu digo assim, um certo interesse por algumas perguntas. Muitas pessoas, meu filho, falam assim, ou foi pela dor ou pelo amor. É verdade, a grande maioria vai pela dor. Mas nem sempre. Eu tinha algumas questões que começaram a ferver na minha cabeça sobre uma delas, por exemplo, por que Jesus é filho único? Eu perguntava, por que ele é filho único? E as respostas, muitas vezes, quase sempre eu tinha acesso a padres e a pessoas evangélicas, protestantes, eles falavam, ele é um filho perfeito. Mas a perfeição de um ser não me dava a condição de ser filho único. Não tem nada a ver ser perfeito e por isso ser filho único. Então eu falava, se fosse para ser filho único, ele pode até ser imperfeito e ser filho único. Então eu não conseguia resposta. E eu comecei a perceber que eles não tinham uma resposta melhor para dar. Eles inventavam algumas teorias. Até que, para não demorar na resposta, eu fui perguntar para o Richard Simonetti por que Jesus era filho único e de onde vinha aquela afirmação. E ele falou que não era. Mas não é filho único. Ele é um irmão nosso. Eu falei, mas como assim? Mas por que essa perfeição toda então para quê? Ele é um irmão que adquiriu um conhecimento que a gente ainda não tem. Adquiriu virtudes que nós não temos. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. E ele disse mais. Veja que tem pessoas que estão entre Jesus e a gente. Chico Xavier, Madre Teresa, em tudo quanto é canto. Então você percebe que não é Gandhi. Não é só um perfeito e uma massa de imperfeitos. Não, tem gente aí se lapidando. Falei, cara, que resposta maravilhosa. Ele falou, tá interessado? Lê o livro dos Espíritos. E me passou, me indicou. Eu tinha um amigo, o Werner, que havia me dado um livro, eu tinha em casa. E quando eu comecei a ler, eu falei, cada resposta para perguntas que eu nem imaginava fazer. Então, me convenceu pela lógica, por essa questão assim, que verdade, que doutrina boa. E mesmo que fosse assim, chegou uma situação que nós vamos entrar num lugar que nós não sabemos o que tem atrás daquela parede. Eu e vocês somos curiosos, eu quero o que tem lá. E alguém vem e fala, tem tal coisa, o outro especula, tem tal coisa. Mas vocês também não sabem, vocês estão falando daí uma cabeça. Mas tem gente lá dentro, tem como falar com essas pessoas que estão lá dentro, que eu suponho que seriam os espíritos falando pelos médios. Como se eu pegasse um telefone e falasse, o que tem aí dentro? E ele descrevesse, olha, tem assim, que acontece assim, depois da morte é assim. Eu comecei a linkar e ver verdade, fui atrás das psicografias do Chico Xavier, do Orlando Noronha. Comecei a perceber que entes escritos traziam mensagens, eram eles mesmos, falavam coisas que ninguém sabia. Então eu falei, existe uma vida espiritual, há uma consequência, uma sequência. E aí eu comecei a falar, cara, é isso que eu acho que é verdade. E além de tudo, além de ter essa informação vinda diretamente de lá, é uma informação boa. Não é uma coisa que eu falo, cara, além da informação vir de lá, e eu não tenho como contestar, nossa, é uma informação muito ruim, eu não quero saber disso. Não, pelo contrário, é justa, amorosa, protetora, inteligente. Então eu falei, cara, adorei essa informação e comecei a me envolver cada vez mais com a doutrina. Daí para ser palestrante foi por essa facilidade, vontade de falar, um convite aqui, um convite ali, foi indo. Acabou entrando mais e... Claro. Se enfiou e não quero sair mais. Não dá pra ser. Não, de jeito nenhum. Não. Você tocou num ponto importante, deixa eu só pegar esse gancho. Eu sempre digo assim, que algumas pessoas, depois que começam a estudar a doutrina espírita, ou começam a se envolver com esses assuntos de coração aberto, não tem mais volta. Não é possível que você vai acreditar num Deus malvado, um Deus chamado ali do Velho Testamento, um Deus que toma partido, que vinga, que pune, que briga, um Deus frágil, odiento, que você percebe assim que tem sentimentos ainda humanos. Se eu descrevo o que vejo de Deus, é a minha percepção. Por isso temos dado a Deus sentimentos ainda de humanos. Porém, quando nós somos criaturas já um pouco mais elevadas, percebemos que Jesus já não dá certos atributos que nós damos. Então,
eu tenho essa ideia. Não tem como voltar mais atrás, não tem como mais sair. Eu brinco que é como se estivéssemos numa piscina ou num tanque, e alguém vem lá, a doutrina espírita veio e tirou a tampa. E começou um redemoinho. E eu já estou aqui não tenho mais como escapar dessa orla aqui de acontecimentos, esse horizonte de eventos aqui. Tá preso e não consegue mais escapar. Não. Como você disse, você é bem curioso. Curiosidade leva a teoria. Sim. Porque mesmo o espiritismo, sendo uma doutrina sensacional e fantástica, tem algumas coisas que você ainda fica pensando. É verdade. Você tem alguma coisa no espiritismo que você queria saber como funcionava e não acha? Tenho sim. Umas coisas que eu estava até pensando ali, com a Aninha, né? Conversando com os meus amigos próximos. Sempre que Deus criou um espírito, Ele cria simples e ignorante. Então, vamos imaginar, eu vou fundar uma universidade. Eu vou ter, então, os primeiros alunos, os primeiros espíritos criados simples. Esses espíritos entraram no primeiro ano. Eles não deviam ter espíritos obsessores para eles. Eles não deviam ter anjo da guarda para eles. Por quê? Porque não tinha ninguém mais velhos que eles. Supõe o primeiro... Aí, às vezes eu estou falando assim, eles falam, não, mas num outro lugar Deus deve ter criado. Então tá bom. Então vamos pegar esses outros que foram... Supõe que em todo o cosmos, nos multicosmos, no multiverso, Deus criou os primeiros espíritos. Esses não tinham anjo da guarda. Eu pergunto, será que eles eram orientados diretamente de Deus? Será que eles, por não ter obsessores, tinham vantagens? Então eu fico pensando, será que eles não foram não privilegiados? Mas é óbvio que na obra da criação tem essa questão. E eu fico também imaginando algumas coisas sobre Deus. Fico lá refletindo, filosofando de Deus. Sei que não tem saída, né? Na questão 14 do Livro dos Espíritos, o Kardec já obteve como resposta, né? Não tente penetrar no que é impenetrável. Não entra num labirinto que você não é capaz de sair. Ele fala isso. Mas eu fico pensando, como é que Deus pode existir, ser eterno e nós imortais? A diferença é que Ele não teve começo e nós tivemos. Então suponha assim, Wilson, nós somos criados a partir de um momento. Quem criou foi Deus. Deus é eterno, então tanto para frente Ele não tem fim, quanto para trás. Então vamos supor essa mesa, não sei se você quiser fazer aqui, né, só para ter uma noção. Vamos supor essa reta, essa quina de mesa. Vamos supor que a nossa criação está aqui. Eu vou representar por esse livrinho branco aqui, ó. A partir desse trecho, os espíritos começaram a ser criados. Daqui para trás não tinha espíritos. Sim. Mas existia Deus em toda a sua eternidade. Tem uma eternidade para trás aqui, não tem tempo contado. O que Deus fazia? Se era só Ele? O que Ele aguardava? Ele aguardou durante uma eternidade. Daqui para frente, sendo imortal, nunca mais nós vamos ser destruídos. Então esse momento nunca mais vai existir. Deus nunca retornará a ter uma criação onde só Ele existe. Aí eu pergunto, o que será que era isso? Então isso a doutrina não me responde. Mas eu acho que ainda não posso compreender. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a questão de número 4, desse pensamento, fala a natureza íntima de Deus. Ele fala, não, vocês não podem conhecer, porque falta-lhe para isto o sentido. Como assim o sentido? Ele poderia dizer um sentido. Tudo bem. Eu acho que não seria o próximo sentido, mas seria um sentido específico que vai dar a vocês a possibilidade de conhecer a natureza de Deus e ter essas respostas que por enquanto não é que eu não quero, não tem como eu te falar. Imagine que para nós, eu vou então só para fazer esse exemplo, nos tire um sentido. Nós nunca ouvimos nada. Nós olhamos, damos tchau, jogamos beijo, nós falamos através de libras, porque não há o som. Então eu nunca falei, a transmissão não poderia estar sendo através do áudio, não ia perguntar como o áudio está, porque não existe áudio. Então não tem o sentido da audição. E Deus fala para vocês, vocês sabem o que é o som do piano, como é o som da guitarra, como é o som da voz? Fala, som? O que é som? O senhor não pode me explicar como que é? Fala, não dá para te explicar, que falta para vocês um sentido. Qual? O sentido da audição. Então, mas agora eu vou dar um sentido. O sentido é aquilo que entra sem chocar com o outro. Então, o sentido da audição, ele não choca com a minha visão. Ele entra, soma, acrescenta, sem entrar de frente. Então, agora tá ouvindo? O quê? Você está ouvindo alguma coisa? Então, você está ouvindo algo? Então agora eu posso te explicar como que é. Então é só por isso, pessoal. E por que não temos? Não temos condição. Então, a doutrina espírita, ela me esclarece muita coisa que eu busco, que eu quero aprender, mas em si eu
não posso ter esse esclarecimento. Mas que em si, o próprio Allan Kardec foi atrás disso, e essa resposta é lindíssima. Ele fala, Kardec, deixa quieto, busca o que toca você mais de perto, a começar pelas vossas imperfeições, e o que lhe será mais útil do que tentar penetrar no que é impenetrável. Então, para mim é isso. Agora, pelo menos, a doutrina, Lucinha, ela me fala assim, nós não sabemos. Muitas vezes fala, só Deus sabe, só Deus cabe essa decisão. E aí me encoraja muito, porque eu não tenho nenhum problema quando um médico fala, nós não temos o que fazer, eu não sei como tratar, a medicina não tem o que oferecer. Diferente de outras doutrinas religiosas especulativas que falam, Deus não gosta disso, Deus quer isso, não, você vai morrer, é isso que quer, vai para o inferno. Então eu falo, você está tentando me amedrontar, está tentando explicar o que também não sabe. O próprio Sócrates cria uma teoria chamada maiêutica, que perguntava assim, mas se eu vou para o inferno, por que tal coisa? E a pessoa não tinha resposta. Não tinha como saber. Não tinha como saber. Sócrates também era aquele chato. A maiêutica era trash, né, cara? Ele foi um grande cara. E o Emmanuel fala que às vezes o comportamento do Sócrates era comparado ao próprio Cristo, cara. Eu falei, nossa, deve ser um cara muito moralizado, né?